no mesmo dia. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Tá. Aí nessa reunião, o presidente da República apresentou o documento aos comandantes das forças, apresentou apenas os considerandos, os fundamentos do documento, sem mostrar o ato final, que seria a prisão do ministro e a decretação de uma nova eleição. Né? Considerando. Aí se põe para os fundamentos do documento, dos atos a serem implementados, fundamento dos atos a serem implementados, sem mostrar as ordens a serem cumpridas. Aí com transparência, prisão do ministro Alexandre de Moraes e realização de nova eleição. Não, né? Porque isso aqui bate com aquilo. Sim, exato. Que aí depois a gente vai esmiuçar. Isso. Tá. Aí nessa reunião ele mostrou esse documento e ele tentou convencer os comandantes das forças. Eu não vou dizer que tentou convencer os comandantes de força. Vocês têm que fazer alguma coisa, mas assim, estava querendo mostrar como estava a conjuntura do país, né? Assim, conhecendo o presidente, era muito o estilo que ele fazia. Ele dava os problemas, ele dizia quais eram os problemas e queria ver o que as pessoas falavam, era mais ou menos. Só que depois, quando acabou essa parte, obviamente eu saí, não fiquei depois na conversa deles, né? E depois eu sabia pelo general Freire Gomes. Inclusive, quando o Filipe Martins esteve lá a primeira vez, eu já tinha avisado para o general Freire Gomes, general, trouxeram um documento para o presidente. E aí o general Freire Gomes ficava meio preocupado. Pô, que ele vai assinar? Não, eu falo, general, ele não vai assinar. Eu conheço o presidente. Se ele for inventar alguma coisa antes, eu tenho certeza que ele vai chamar alguém da AGU, vai chamar o Bruno Bianco e vai chamar o senhor, o ministro da Defesa. Então, nisso você pode ficar tranquilo, porque eu conheço o jeito do presidente. Ele não vai inventar nada sem chamar o senhor. Aí, então, na reunião, o ex-presidente apresentou o documento aos generais. Mas o general Freire Gomes já sabia que estavam levando esse documento para ele. Você já tinha alertado ele? Eu já tinha alertado para ele. Mas na reunião o presidente apresenta esse documento. Só o documento. Só o documento. E depois eles ficavam conversando sobre conjuntura. E começaram a conversar sobre a conjuntura do país. E aí, nisso saíam as ideias de cada um, né? Mas assim, né, aí a pergunta é, porque se ele apresenta esse documento, né, ele esperava possivelmente qual seria a reação desses generais, né? Então, o objetivo dessa reunião seria no intuito de entender qual seria a reação dos comandantes das forças. Então, basicamente, já que estamos nessa linha, o almirante Garnier... Deixa eu botar aqui, a intenção do presidente foi aí que o ex-presidente quis com essa reunião mostrar a atual conjuntura do país. Não, vamos botar de uma forma, porque senão fica que o ex-presidente apresentou o documento com o intuito, né, de verificar qual seria a reação dos comandantes das forças em relação ao que estava sendo apresentado, né, sugerido no documento. De saber? Entender Entender a reação dos comandantes das forças em relação ao conteúdo do referido documento. Depois a gente vai ajustando, só para deixar aí registrado. Tá, aí você falou que os generais iam citar um por um, né? Então, dos três, né? O almirante Garnier, ele achava que a gente tinha que fazer alguma coisa. Ele falou, não, estou com a marinha pronta, quando for der ordem, a marinha está pronta. Então, ou seja, ele anuía a esse entendimento de golpe. Tá? Só que ele dizia que ele... Desculpa, vamos só para botar aqui o almirante. Almirante, né? Almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma
a execução de uma... Seria uma intervenção militar, uma né? intervenção militar. De uma intervenção militar. Era favorável. Só que ele condicionava a participação do exército, porque ele não tinha capacidade sozinho. Em uma intervenção militar que afirmava que a Marinha estava pronta para agir, né? Mas condicionava a ação à anuência, à adesão do Exército. Né? Para agir, mas condicionava sua participação? A participação da Marinha. Troca ali. Condicionava mais uma Marinha a adesão do Exército. Isso. E o Brigadeiro Batista Júnior, como eu já falei, estava no grupo dos conservadores, ele falava, presidente, o senhor jogou o jogo, né? O senhor entrou no jogo, o senhor quis jogar, o senhor perdeu, não teve fraude, ele categoricamente afirmava. Não teve fraude, né? E agora acabou, agora o senhor tem que ir para casa, o senhor tem que ver o que o senhor vai fazer no futuro, vira oposição. Então, ele era mais... E o Brigadeiro... Desculpa, qual? Batista Júnior. Batista Júnior era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Era o quê? Terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Qualquer tentativa de golpe de Estado. Que afirmava de forma categórica que não ocorreu qualquer fraude nas eleições presidenciais. E o general Freire Gomes, ele era um meio termo dos dois. Ele entendia a situação do país, ele entendia, também não concordava com como as coisas estavam sendo conduzidas, mas que não tinha nada para fazer, até porque não foi comprovado fraude nenhuma, não tinha o que fazer, não era atribuição das Forças Armadas, né? Inclusive o controle constitucional é feito pelo Senado, não é o Exército que vai, né, que vai fazer alguma coisa, e qualquer ação de força que estavam tentando... Era que a gente conversava às vezes, era romancear 142. Achavam que se fosse assinado um decreto, aquele povo ia ter 30 minutos de alegria e o país ia ser feliz para sempre. Aí o general falava, não, tudo que acontecer aqui vai ser um regime autoritário durante os próximos 20, 30 anos. Aí o senhor manda fazer uma eleição, o senhor ganha a eleição, a força, e aí? E a comunidade internacional? E o Congresso? Como é que vai ser? E em 26, quando o senhor sair? Vai acabar? O senhor vai estar preso no outro dia. Então, assim, o que é um golpe militar? É 20, 30 anos de regime autoritário. Então, por isso que os presidentes gostavam muito de falar com o general Freire Gomes. Porque ele era o comandante do Exército. Ele trazia, às vezes, quando o presidente estava ele trazia o presidente para uma sensatez maior. Então, o Freire Gomes, ele estava ali numa situação de intermediária, vamos dizer assim. Que, apesar de entender não concordar, mas não tinha que ser com feito. Algumas situações... Era a opinião dele, mas... Ele não... Na relação institucional que estava ocorrendo no país... As instituições existiam, estavam funcionando. Entendia que não concordava com um golpe de Estado. Mas que as instituições estavam funcionando. Então... Freire Gomes? Freire Gomes. Apesar de não concordar? De não concordar com a relação institucional, né? As instituições, os poderes estavam funcionando. Que ocorria durante aquele momento. Durante aquele momento, entendia que não caberia um golpe de Estado. Pois ele entendia que as instituições estavam funcionando. Então, resumidamente, dos três, o único que concordava era o da Marinha. Era o único da Marinha. Da Marinha. O senhor estava ali presente nessa... Não, isso era o general Freire Gomes, que depois ele
Ele que deu o retorno pro senhor. Ele estava muito preocupado. Aí ele desabafava comigo. Ele estava muito preocupado. E foi um período, depois que passou, né, ele se abria pouco com os assessores dele. Então os assessores não sabiam o que ele pensava. Então, só que ele conversava comigo. Aí era o momento que ele abria. Às vezes eu ia na casa dele meia-noite, 1 da manhã, ele ficava falando. Ele estava muito preocupado. Ele depois da eleição, com todas as manifestações na frente dos quartéis, né, o pessoal botando melancia para cá, melancia para lá, ele sendo trucidado, ele teve uma... começo de novembro, ele teve uma infecção generalizada, foi parar no hospital, pegou infecção em todos os órgãos, então a imunidade também dele foi lá embaixo. Então, assim, ele estava muito tenso e muito preocupado de o presidente fazer alguma coisa e não ter como segurar, né? Por causa desses radicais que vira e mexe estavam indo lá instigando. E o presidente, eu vou dizer que, assim, a minha opinião, conheço ele estava muito fragilizado quando ele via o povo na rua, ia lá na frente da Alvorada 300, 400 pessoas todo dia, ficavam ajoelhados, orando, por favor, presidente, salve o país, ficavam orando. Então aquilo machucava muito ele, né? Então esse era o grande medo de uma reação do presidente. Então essa foi essa reunião que o senhor teve. Isso. Que presenciou. O presidente falou várias vezes com os generais. Várias vezes. Assim, achei até um pouco para desabafar, né? Então, teve várias reuniões com os generais. Às vezes, conversou com o general Arruda, conversava com o general Teófilo, né, o general Negrais, né? Ele ia conversando, era o jeito dele, ele gostava de conversar com... Mas, assim, o Exército, né, eu não posso falar em nome do alto comando, mas era muito claro a ideia que não tinha que ser feito. O Exército não tinha que ser feito. E as manifestações ficaram porque estão ali. No nosso quadrado, tudo bem. Então, manifestação é legal, você pede o que você quiser, né? Então, era um pouco esse o entendimento. E o general Freire Gomes, sempre que eu sentia que o presidente estava mal, que ele estava de moral baixo, que ele acordava, né, eu pedia para o general ir lá, conversa com o presidente. E aí o presidente, né, ficava mais tranquilo. Ele entendia o que os caras que estavam instigando ele a fazer alguma coisa, estavam levando ele para uma furada, né? Eu até falava para o presidente, né? Isso eu falava, presidente, o pessoal está numa arquibancada querendo que o senhor salte num avião sem paraquedas. Esse pessoal que está vindo aqui radical, salta, presidente, salta, mas estou sem paraquedas. Salta que vai aparecer um paraquedas. Ele está na arquibancada. Aí acabou, o presidente se esborrachar no chão e o cara ia embora. Então, esse é um pouco a leitura que eu fiz desse momento. Certo. Né? Até porque, assim, eu tava vivenciando, né, com ele quase todo dia ali. Eu conhecia ele, sabia o que ele queria ou não. Né? Bom, aí essa reunião, ok, e aí... Não, e aí, do jeito que veio, morreu. Morreu porque o presidente não teve apoio, adesão dos generais. O presidente já sabia, o presidente já conhecia. O presidente, você deve ter acompanhado, ele, toda vez que ele ia para qualquer lugar, ele ficava em quartel. E ali ele recebia, os generais recebiam ele, ficava conversando. Então, assim, o presidente, ele já sabia que as Forças Armadas não iam fazer nada ilegal, né? As pessoas apoiavam ele, né? Acho que 90% dos militares, né, votaram nele, né? O pessoal, as mensagens do Lawande, né, das esposas dos militares, né, mostram isso. Mas... Posso fazer uma declaração só? Assim, até lembrando de 64, as Forças Armadas não agiriam se não houvesse um respaldo popular. Isso. E jurídico. Isso. É a questão do reconhecimento internacional. Isso. Mesmo com essas reuniões, houve a manutenção das pessoas nas frentes dos Isso. quartéis, certo? Isso. Então, se você pudesse esclarecer como que se dava esse entendimento da manutenção dessas pessoas ali, da não intervenção... Porque o que a gente já identificou é o que havia integrantes das Forças Armadas, até consideráveis, que queriam, até o senhor citou lá o Andy, eles queriam uma intervenção, um golpe de Estado, né? Várias pessoas ali, a gente já identificou no telefone do senhor que efetivamente queriam. Estavam, de alguma forma, ali estimulando, incentivando
essa tomada de decisão. Isso a gente consegue identificar. É um pouco... agora não é fato, é um pouco a minha opinião. Né? Primeiro de 64. 64, quando você fala de golpe de Estado, você tinha... Tanto que o golpe militar foi no final. Então você tinha apoio do Congresso, você tinha apoio na época do Supremo, você tinha apoio internacional, a gente estava no meio da Guerra Fria, então você tinha um apoio internacional imenso, você tinha a mídia toda apoiando, se pegar o jornal da época, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, todo dia, inclusive cobrando, né? O Jornal Globo, o Grande Mudo, em janeiro de 64, cobrando que eles fizessem alguma coisa. Você teve aquela marcha da família, das mulheres, botou 1 milhão de pessoas em São Paulo na década de 70. Então você tinha todo um arcabouço ali, pronto, e quando o Exército entrou, né, ele só empurrou um gol que já estava vazio. Agora, se você analisa o que o presidente tinha na mão, ele tinha os manifestantes na rua, né? Você tinha de caco espalhado, e você tinha... Porque assim, o mesmo sentimento que estava nas Forças Armadas, estava acho que em todos os apoiadores dele no país. Então ele não tinha nada, ele não tinha congresso, ele não tinha jurídico, ele não tinha apoio internacional, não tinha nada. Assim, era algo tão fora da casinha, um golpe militar, que ele não tinha nada. Esse é o seu entendimento pessoal. Esse é meu entendimento pessoal. Mas os movimentos que ocorreram, que você está expondo, não levam a essa conclusão. Não, mas assim, era o que o pessoal queria, mas uma estrutura para você ter condições de dar um golpe não tinha. Não existia. Mas o que acontecia com as Forças Armadas? Primeiro que o presidente não queria que o pessoal saísse da rua. O presidente não queria. Não queria, deixa o pessoal lá. O que ele falava, não, eu não pedi para eles irem para lá, por que eu vou pedir para eles saírem? Isso era uma coisa que ele falava. E a outra coisa que é meu entendimento é que ele tinha certeza que talvez ele fosse encontrar uma fraude na urna. E aí ele precisava de um clamor popular, né, para que ele conseguisse reverter uma narrativa. Ou seja, então ele utilizava essa manutenção do povo na rua, ele quis manter isso até arranjar uma possibilidade de efetivamente alterar o resultado das eleições ou de alguma forma... que ele pudesse comprovar. Pelo que você está me falando, então tinham duas frentes, basicamente. Isso. A questão de fraude e, por meio desses radicais, encontrar alguma saída que convencesse os militares a aderir a uma ideia de golpe. Isso. Então, basicamente, você tinha dois eixos e o presidente falou, não, deixa esse pessoal aqui na rua, enquanto a gente está vendo aqui o que pode fazer, numa situação de outro. Só que não tinha, assim, não tinha... o presidente nunca deu ordem para as ruas, nunca... Não, tudo bem. Ele nunca mexeu com esses manifestantes, ele nunca deu, não, fiquem lá, falem isso, falem aquilo. Isso ele não se metia. Falei, não, o pessoal tá lá, eu não mandei eles ir para lá, por que eu vou mandar eles sair? Mas ele não atuava no sentido dele pessoalmente, ou por intermédio de pessoas. Não, tira esse pessoal daí, acabou. A única coisa que ele fez foi, até vi o general Braga Neto, foi pedir para os caminhoneiros não pararem o país. Naquela época, por exemplo, não parar, não, por favor, não para o país. Porque senão, então não para. Quer fazer manifestação, faz, mas não para o país. Ele não queria nada que fosse revoltoso. Ele queria o povo ali, mas não queria quebra-quebra. Isso sempre... Né? E aí o general Braga Neto realmente intermediou, agora não sei quais os contatos dele, para que os caminhoneiros não parassem o país, que não tivesse nada de pesado. Né? Aí é outra coisa que eu vi, até porque esse pessoal, né, dos grupos eram meus amigos. Então, o meu sentimento, né, e foi um pouco o negócio do Lawande, imagine o Flamengo e Fluminense, final da Libertadores, e o Fluminense ganha do Flamengo com um gol que eu acho que foi impedido aos 48 do segundo tempo. Aí o cara sai pau da vida. Esse juiz desgraçado, tem que morrer, vamos acabar com esse juiz, e não sei quem. Aí o técnico trocou errado também, técnico imbecil, tá. Só que dali, para aquilo virar uma coisa, entendeu? Por isso que o próprio Lawande é mais um desabafo, e os outros grupos também. Eu conheço o Jean, conheço o Márcio Rezende, cada um estava num canto do país, os caras estavam brabos do WhatsApp, temos que fazer. E eu tenho certeza, se alguém chegasse e falar, tudo bem, vamos dar um golpe amanhã? Amanhã, meio-dia, você pega toda a tua tropa. Amanhã não vai dar, eu tenho que levar. Então, assim, esse era um pouco o sentimento. Né? As pessoas estavam indignadas, estavam, né, se sentindo lesadas, alguma coisa, mas dali para aquilo virar um golpe, eu acho que tinha muita coisa. Até porque
a minha geração de exército, ela é diferente de uma geração de 64. Né? A minha geração, ela é fruto de uma geração pós-64, que se prendeu dentro dos quartéis, politicamente, né? Se afastou da política e voltou um pouco, não ao cenário político, mas a discutir política com o general Vilas Boas. Então, assim, mas dali para ter iniciativas é difícil, porque a gente é muito hierarquizado. Então, se um general não der ordem, o cara pode estar querendo, mas não vai fazer. E vou dizer mais, vai prestar condência para o Lula? Vai tratar o Lula igual tratou o presidente? Vai. Porque é nosso. É nosso. Então, assim, por mais que por exemplo, se eu fosse, eu digo eu que eu fiquei 4 anos presidente, se eu fosse designado para ser ajudante de ordem do Lula, eu ia tratar o Lula igual eu tratei o presidente. Assim, é nosso. Mas, por mais que eu não gostasse, podia estar me corroendo por dentro, mas assim, minha função é essa, e é isso que eu vou fazer. Então, essas conversas dos militares, eu levo exatamente para essa linha. Assim, grupo de WhatsApp, pessoa falando besteira. É que nem o grupo dos empresários. Os caras falando besteira. Besteira aqui. Mas parou. Para ali. Porque não tem para onde ir. E assim, e até aí, mas ele podia influenciar os generais acima, sei lá. Mas os próprios generais, eles têm também, cada um tem o seu limite. E aí tudo ia cortando, ia sendo podado, por mais que tivesse um cara mais maluco que pudesse, né? E a mesma coisa, por exemplo, quem poderia fazer alguma coisa, quem tinha tropa na mão. A maioria desses caras não tinha tropa na mão. O próprio Lawande, ele estava numa função extremamente burocrática. Era uma função, acho que era uma função até um pouco abaixo do nível do que ele mereceria, mas como ele estava indo para os Estados Unidos, encaixaram em qualquer lugar. Então, não era uma função que ele estava com uma tropa na mão, estou pronto aqui, se o presidente der... Desculpa que eu acabei atrapalhando. Não, mas é só porque... Não, tranquilo. Eu estou dando a minha... Sim. A minha ideia. Tá. Você falou quem tinha tropa na mão. Quem seriam os comandantes que tinham a tropa na mão? Não, desse pessoal, esse pessoal todo já tinha comandado. Era um pessoal mais antigo. Porque esse grupo, nesse grupo Comandos, por exemplo, é um grupo, acho que desde que começou o WhatsApp já tinha esse grupo, né? O pessoal que serviu junto nas operações especiais, né? Em 2002, então, serviu junto muito tempo. Só que já eram coronéis antigos, já tinham comandado, que estava cada um estava em Porto Alegre, outro estava no Rio, outro estava não sei aonde, um estava aqui em Brasília. Então, e aí vem outro ponto interessante, todos estavam vivendo o mesmo problema, que era chegar no quartel e ver as pessoas ali todo dia, por favor me ajuda, por favor me ajuda, por favor me ajuda. Mas não havia uma ordem para desmobilizar esse pessoal. Bom, não, a ordem não. Não, até porque o próprio general Dutra falou no depoimento dele, ele mesmo falou, não teve ordem, a justiça também não mandou tirar, ninguém mandou tirar. Certo. Então entrou ali e fica aí. Tá, vamos só retomar aqui a questão da reunião, Felipe Martins e tal. Como não teve apoio dos comandantes das Forças Armadas, a proposta de Felipe Martins não foi adiante. Resumidamente, foi isso. Praticamente isso. Assim... Porque assim, a partir do momento, assim, aí é uma conclusão que a gente tem que chegar, lógica, né? Se a partir do momento o presidente da República pega um documento, chama os generais e apresenta, é porque de alguma forma ele está perguntando, e aí, vocês vão aderir? Só que eu não... Porque assim, se você olha de cara aquele documento e fala assim, não, isso aqui é loucura e tal, rasga, tal, só que eu não sei, o general Frei Gomes Força Mesmo, eu falei para ele, mas eu não sei como o presidente apresentou, ou o presidente só estava apresentando a conjuntura do país. Mas pelo que você explicou, aquele que repassou na reunião, o comandante da Marinha falou, não, presidente, estamos juntos, a Marinha está aqui, na hora que você der a ordem, a gente... Porque era um período que o grande tema era, presidente da ordem, assina, né? Até os manifestantes, então esse era o grande mote que estava na boca de todo mundo. Né? Assina o decreto, né? Intervenção. Então, assim, eu não sei como é que a conversa foi conduzida, eu não posso... Mas o senhor comentou que teve várias reuniões com os generais. Mas não sobre esse assunto. Sim. Mas o fato o Felipe Martins chegou com o documento corrigido. Isso. Assim, só o fato dele entrar, apresentar o documento, sair, corrigir e apresentar de novo, significa de alguma forma o presidente falou, não, corrige isso daí e me traz de volta. Você tá no mínimo fazendo tratativas ali a respeito daquele conteúdo. Aí se o senhor me pergunta, agora, a minha opinião, o presidente nunca ia assinar o documento. Assim, a minha opinião, por eu conhecer o presidente.
Tanto que muitas vezes, quando os outros nomes que eu vou passar agora aqui, o pessoal ia instigar o presidente, aí quando o cara saiu e entrava, o presidente estava com a perna em cima da mesa, falava, pô, esse cara só quer me ferrar. Então, assim, essa é a minha opinião do que eu via. Eu acho que o presidente nunca ia assinar. O que ele queria mesmo, de verdade, e ele achava, né, era que ele fosse encontrar fraude na urna. E aí, com uma fraude, e aí ele conseguiria, judicialmente, uma nova eleição, ou, né, e aí ia dar um clamor popular grande. Mas, assim, a minha opinião é essa. A gente não falou do comandante da aeronáutica aqui. Não, falou. Falou, Brigadeiro Batista Júnior. Botei que ele foi contra, terminantemente contra e tal. Aqui, verdade. Né? E bom... Aí a outra parte do grupo que o senhor falou, até Isso, para a gente aí controlar tinha- aqui o tempo, a outra parte dos radicais. Então tinha o ministro Onyx, tinha... Aqui, então, essa parte a gente vai Vou manter. botar aqui. Aqui, ó. Sim, o Martins não foi adiante. Aqui é Rosa Amada, pronto, tal. Beleza, aqui essa parte aqui pode tirar. Tá. Aí você bota assim, que os outras pessoas que integravam esse grupo mais radical, né? Então, eu não vou chamar de grupo, porque eles não vinham... Sei, não era uma coisa organizada. Não era organizado. Né? Nada era organizado com o presidente. Né? Dobrou em- Essa ala? Essas pessoas, né? ela mais radical, É. composta pelo Então tinha o ministro Onyx, ministro Onyx Lorenzoni. Lorenzoni. Na época ele era ministro e tal. Eu acho que não, ele saiu Já para se tinha- candidatar já e não tinha voltou. saído, né? Mas ele estava... Era o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Tá. Tinha o senador, o atual senador Seife, Pelo atual senador, qual que é o nome? Jorge Seife, né? Jorge Seife. Sim. Sabe como é que se escreve Seife, não? Sierra Eco Índia Foxtrot. Serra, Índia... Foxtrot. do sim, Foxtrot, entendi. isso. Eu acho que é assim. Ah. Tinha também o ministro Gilson, né? Gilson Ministro Machado, né? Gilson Machado, o ministro da É o sanfoneiro, é o turismo. Turismo, né? E- O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Inclusive ele, é que eu não consegui encontrar a matéria do jornal, mas eu fiquei sabendo que foi ele. Ele vazou para a imprensa que eu estava querendo que o presidente saísse do país, que eu quero o grande incentivador do presidente sair do país, querendo me botar contra Ala ideológica. a ala ideológica, né? O ex-ministro Gilson Martins. Machado. Gilson Machado. Desculpa, Felipe Martins. Né? Tinha o senador Magno Malta, ele começou mais, só que depois que ele viu que como o presidente estava mal, né, ele passou para o lado de temos que cuidar da cabeça do presidente. Certo. E Né? mais quem? Tinha o deputado Eduardo, O filho do presidente? filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. É. Mas também era estanque, né? Ele chegava, falava e ia embora, botava 2, 3 dias depois. E tinha o general Mário. E o general Mário Acho que Mário Fernandes, né? Fernandes. Tá em um daqueles altos ali. Na época ele ocupava o... Na época ele era secretário executivo, não sei se era do general Ramos ou do... Acho que era do general Ramos. secretário executivo De algum ministério ali. do general É. Ramos. General Ramos. Inclusive ele fazia pressão, ia falar com generais, ia falar com o general Freire Gomes. Tanto que o general, ele quase foi, mas ele era muito ostensivo. Ele escrevia nos grupos de WhatsApp militar. Falava, Ou seja, ele abertamente defendia um golpe de Estado. ele achava que as Forças Armadas tinham que fazer alguma E coisa. tentava, de alguma forma, convencer os demais integrantes das forças. Inclusive, ele quase foi punido. O general Freire Gomes estava a um ponto de punir ele. O general Mário Fernandes atuava de forma ostensiva na tentativa de convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Os demais integrantes? Das forças a executarem um golpe de Estado. E a própria primeira-dama, né, mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né, então, pânico. E aí, O que ela falou? Não, Qual foram os atos? Não, ela falava que a gente tinha que fazer uma coisa, Isso lá no final do... Já no final, já de no dezembro final, ali. né?
Que compunha também. Que é o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele. Assim, tem alguma situação mais específica em relação a essas pessoas, assim, mais contundente que o senhor se recorde? Não, essas pessoas iam, eles falavam com o presidente, almoçavam com ele, passavam a vez à tarde com ele, depois iam embora. Assim, eu não sei, eu não vi se levavam documentos, se discutiram documento, mas ia, passava 2, 3, 4 dias sem ir, aí depois voltava de novo e falava mais com o presidente. Então, mas as conversas eram sempre no sentido que o presidente tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que... basicamente era, isso vai ser perseguido, isso vai ser preso, os filhos vão ser presos, todo mundo vai ser preso, né? Tem que fazer alguma coisa, a reeleição foi roubada, foi fraudada, né? Então, as envolvidas pessoas conversavam constantemente com o presidente, no intuito de convencê-lo a dar um golpe assim, de Estado, tendo como... Mas eu volto naquela ideia, eram pessoas que estavam incentivando ele a fazer alguma coisa, mas sem respaldo e sem nada. Tem que fazer. O grande mote era, o povo, só tem o povo, só tem os caras. Ele estava instigando o presidente a dar um golpe. O presidente... Instigavam constantemente o presidente da República. Constantemente não. Instigavam... Sim. Instigavam o presidente a dar um golpe de Estado. Que as pessoas afirmavam que o presidente tinha um povo, né? E tinha os CACs para... como apoio para um golpe de Estado. Então, eu acho que basicamente A gente entra depois no segundo momento. Do General Braga Neto? Pronto. Já. Em relação, então, já que você abordou, em relação ao General Braga Neto, nós identificamos algumas conversas ali nas mídias apreendidas, né, que indicam também uma atuação dele nesse sentido. O que o senhor tem conhecimento em relação à ação dele em relação o General Braga Neto, ele ia todo dia falar com o presidente. Ele era o que mais falava com o presidente, de manhã e de tarde. E ele que tinha contato com os manifestantes. Ele que atualizava o presidente sobre as manifestações. Agora, então ele seria o elo entre as manifestantes e o presidente, ali no sentido de atualizá-lo, né? Agora o que, assim, mas o que ele trazia, mas quando ele conversava comigo, eu não colocaria ele, assim, nas conversas que eu tinha com ele não colocaria ele no grupo dos radicais. Ele era um grupo que estava assim, junto com o presidente. Onde o presidente ia, ele ia. Esse era o sentimento. Não era... O Braga Neto, ele tinha relação com o Ailton, que foi preso na operação das vacinas? Não sei. Não sei dizer, sabe? Não sei dizer. Não sei dizer. Com o Ailton, eu acho que conhecer ele conhecia, mas acho que eles não trocavam mensagem. Eu acho que não. Não posso afirmar. Mais algum ponto que o senhor queira abordar nesse tema? Não, eu acho que basicamente nessa... teve uma reunião também, né, que essa também eu não participei, que foi logo depois das eleições, que eles começaram a tratar de transição, alguma coisa, né? Mas aí eu também eu não vou lembrar quem estava na reunião. Na saída da reunião, o ministro Bruno Bianco, ele chegou e me falou assim: tira esses caras daqui, pô, tem muito cara aqui que está enchendo o saco do presidente, né? Querendo dizer que tinha gente ali, mas foi uma reunião oficial. Se bobear deve estar nos registros da presidência, mas eu não vou lembrar quem estava. Mas era para tratar de transição. Aí alguém ali deve ter, mas também que
foi que eu me lembro, ele me chamou no canto e falou, pô, você tira o pessoal daqui, o pessoal tá enchendo. Mas você não tem conhecimento do que foi tratado? Não sei se foi tratado, não vou dizer que ele não posso dizer que eles levaram um documento, alguma coisa. O que me chamou a atenção foi ele me procurar, né? Acho que a gente fala no outro ponto. No outro ponto, o tópico está excelente. Não necessariamente após a eleição, né? Foi antes também. Na verdade, começa antes e depois vai depois. ultrapassa. Isso, A gente pega o específico. Beleza, perfeito. Né? Então, mais algum ponto que o senhor queira tratar nesse eixo? Não, acho que, bom, basicamente, eu acho que eu acho que é essa linha, né? Tá. Assim, se tiver mais alguma coisa que quer que eu responda agora... Sim, mas aí depois a gente vai aprofundando. Especificando, aprofundando. Mas que o geral do que eu vi, o que aconteceu nesse e até mesmo assim, por mais que nessas 8 semanas eu passei 4 fora, eu tinha eu mantinha contato com o meu pessoal que estava lá, né? Até porque o general Freire Gomes queria saber, então estava em São Paulo, o general, pô, como é que tá as coisas aí? E aí eu ia reportando para ele, eu ia acompanhando. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Vontade, né? Ali no pós-30 de outubro, teve um pessoal que exercia muita influência com relação a essas pessoas acampadas, que são os nomes conhecidos e que inclusive tem registro de ingresso ali no Alvorada, como Oswaldo Eustáquio, Bismarck. Isso. Você teve contato com esse pessoal ali, que eles tinham uma interlocução, que eles entravam, saíam, passando mensagem? Isso. O pessoal do Hipócritas, né? Isso. E o Oswaldo Eustáquio, que eu me lembro, foram uma vez no Alvorada, foi logo no começo, quando os manifestantes começaram a ir para frente do Alvorada, e na saída prenderam, acho que um pastor, prenderam alguém, a Polícia Federal prendeu alguém, ali na saída. E aí eles ficaram com medo e ligaram para o presidente, que acharam que eles iam ser presos também. O presidente, não, entra para cá. Aí eles entraram. Aí entraram os dois. Aí eu falei, presidente, o Oswaldo Eustáquio é mais complicado, você vai receber ele aqui, vai dar problema. Aí o presidente mandou botar num carro e foi pro hotel, foi para onde ele estava. E os dois outros do Hipócrita jantaram com o presidente. E eles tinham contato telefônico direto com o presidente? Tinham contato com o presidente. Eles falavam comigo algumas vezes e tinham contato com o presidente. Mas isso aí já é dia. E como que era essa interlocução do presidente, eles e o povo lá fora? O papo foi, não teve, nesse jantar eu estava. A gente foi jantar na cozinha, na parte de baixo ali, o presidente gostava de jantar na cozinha, né, o pessoal fritava um bife ali, mas não teve diretriz, não teve nada, faça isso, faça aquilo, não, foi mesmo para tirar o cara daquela confusão toda, conversar com os caras. Inclusive, aí eu pedi para eles, para pedir para o povo não ir mais para frente do Alvorada, porque estava fazendo mal para o presidente. Tanto para o presidente como para a dona Michele. Quando juntava aquele povo lá na frente, ele como pessoa, né, ele ficava muito para baixo. Isso é dia 12, quando prende o pastor indígena lá de Sererê? Eu acho que foi bem antes. Foi quando prenderam, eu não sei, eu não vou lembrar, mas acho que na saída do Alvorada, quando o pessoal estava saindo, a Polícia Federal pegou uns 2 ou 3 caras ali na saída do Alvorada foi o Sererê mesmo, mas eu acho que não foi esse dia que o Oswaldo. Mas não foi nesse dia do Oswaldo Eustáquio, não. Acho que foi antes. Né? Agora, eu não posso dizer, não me lembro se o pessoal do Hipócritas, nesse período, foi mais vezes lá. Mas que eles já tiveram várias vezes encontrado. Como o presidente encontrava Augusto Nunes, todo o pessoal ali dessa mídia de direita, ele encontrava, ele falava. Né? Então era. Mas nesse período eu lembro desse dia. O presidente tinha contato com o pessoal. Mensagem subliminar, não sei o quê. Não, isso foi isso. Essas mensagens subliminares que saíram eram ridículas. Né? O Exército assinou uma portaria tal, a pessoa, agora, assinou uma portaria. Às vezes é transferência normal de general, coisas cotidianas. Mas isso teve, o pessoal do Hipócritas, eles estiveram lá nesse contexto. E aí depois da janta, eles entraram no carro e foram para o hotel onde eles estavam. Mas depois eles não acompanhavam depois. Eles não dormiram lá? Não. Tem o dia dessa prisão? Quanto foi? O Sererê foi no dia 12 de dezembro. Mas foi nessa data aqui? Agora eu não lembro. Não, sim, eu acho que eles dormiram lá. Putz, agora... Eu acho que eles dormiram lá. Nesse dia... O pessoal do Hipócritas. Os dois do Hipócritas. Era aquele branquinho... Bismarck e o barbudo. O principal. Foi
isso mesmo. Eles dormiram. Foi Dia 12. Eles dormiram lá, 12, confirma. a prisão Que no do dia, Sererê. que no Foi dia dia 12? 12 de A prisão do Sererê foi dia dezembro. 12, eles tentaram invadir aqui a sede. Dia 12 do 1, E né? aí, Não, no não, dia 12 que do sai a 12. reportagem 12 do mostrando 12 Eles estavam lá. os Valder 2022. entrando. Mas foi à noite, eles entraram à noite. Isso. Isso, Aí- o Sererê saiu de lá de isso. noite já, dia 12. O Eustáquio nem Só teve põe assim, contato com o pessoal do presidente. Hipócritas, põe Saiu do entre carro, entrou no parênteses, carro e foi Bismarck, embora. aí eu vou ver o nome do outro aqui. Os outros dois almoçaram, jantaram lá com o presidente, e realmente eu acho que. Putz, agora eu não sei se o presidente ofereceu eles para dormir, eles não quiseram. Agora eu não vou lembrar. Quem era o Bismarck? Quem que era o outro? É, que eu lembro que tava era o Bismarck Fugaza. Acho que era o Bismarck e Paulo Souza. Bismarck. E outra pessoa. Eu não sei, acho que é Paulo Souza o nome do principal, né? Paulo Souza. É. Que é no dia 12 após a prisão do Paulo Souza. No dia 12, após a prisão do... Eu não me lembro. Pra mim tinha sido Foi antes. quem? Em nome a prisão do Sererê. cacique Ele foi, Sererê. ele foi preso aonde? Foi a prisão do Fora do cacique Alvorada. Sererê. Do Alvorada indo pro QG. Então foi Na esse saída, dia. na saída do Palácio da Alvorada. Aí teria sido o Bismarck Fugaza, o Paulo Vitor Souza e o Oswaldo Eustáquio, que teriam entrado no Planalto, no Alvorada. Oswaldo Eustáquio, Paulo Souza e o Bismarck, né? Eles entraram em contato com o presidente, e aí eles foram para dentro do Alvorada, né? com medo de serem presos. Isso. Naquela confusão estava com medo de ser preso. Aí entra aqui que a gente conversa aqui. E aí o Oswaldo Eustáquio, a gente já descartou, não, vai embora, botamos no carro, levamos embora. E eles ficaram jantando lá com o presidente, os outros dois. Entraram em contato com quem? Com o presidente. Com o presidente exatamente. Com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Augusto Pacheco, Bismarck Fugaza e Paulo Souza. Isso, aí no dia lá, todo dia estava o Bismarck. Com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro autorizou a entrada dos referidos jornalistas no Palácio da Alvorada. Isso. Eles autorizaram no intuito de se evitar uma possível prisão deles, né? Eles estavam com medo de ser presos, né? Se fossem presos. Que aí o Oswaldo Eustáquio, ele foi levado num veículo da presidência no local que ele estava. para o hotel que estava hospedado. E os outros dois, eles ficaram no Palácio da Alvorada. Nesse jantar, eles falaram alguma coisa de sair do país? Chegaram a comentar? Não, acho que não. Não, falar sair do país não falaram não. Foi assim, reclamações, né? O pessoal reclamando, perseguição, fraude, aquele negócio tudo, mas não... Permaneceram no Palácio da Alvorada. Aí eles jantaram e dormiram? Agora eu não me lembro, acho que o presidente ofereceu para eles dormir, mas eu não lembro se realmente eles dormiram ou não, mas realmente levantou essa ideia. Eu não me lembro se eles dormiram ou não. Que Bismarck e Paulo Souza jantaram no Palácio da Alvorada com o ex-presidente. Eu acho que inicialmente eles falaram que queriam, depois falaram que não queriam. Agora eu não estou lembrando bem como é que foi essa... Ex-presidente.
alguns dias depois disso aí, os 3 pegam um bimotor e saem do Brasil e vão para o Paraguai. Eles gravam eu vi o vídeo. falando que estão indo para a missão mais importante da vida deles e tal. Isso faz algum sentido? Não, para aquele contexto ali da não, porque não. Não, porque acho que depois perdemos contato com eles. E aí? Então eles jantaram e depois só não se eu não me recorda, lembro porque se- não se recorda se os referidos jornalistas dormiram no Palácio da Alvorada. Eu lembro que eles escreveram um texto, né? Fizeram um texto que leram no Congresso, não foi? Sim, uma carta aberta. Carta aberta ao tal. povo, dando- Ele foi um dos que leram. É. Inclusive, isso ensejou a decretação de Da prisão. prisão dele. Foi quando ele convocou ostensivamente as Forças Armadas, deu um Deu ultimato. um ultimato às às Forças Armadas. Né? Mas isso nós não tivemos. A gente ficou sabendo do texto, mas assim. O presidente pediu para eles fazerem. Não, isso aí eu não presenciei. Né? Não sei se você acha conveniente perguntar isso agora, mas esse período aí, pós-eleição, ele teve algum contato com o Carlos Zambelli? Eu acho que não me lembro, porque a Carla Zambelli, depois daquele negócio dela da arma, tudo, ela ficou muito ruim para ela, né? Então eu acho que não. Eu não estou lembrando dela ter ido lá, nem ele ter falado com ela. E ele comentou alguma coisa, se ela tentou contato, ele recusava? Essas versões aí que a gente vê na mídia, elas são coerentes com o que o senhor presenciou? Ele tentou se afastar um pouco dela. Isso, porque a Carla Zambelli era uma apoiadora muito incisiva e às vezes ela saía da curva, né? E acabava atrapalhando de alguma forma. Então agora eu não me lembro se ela foi lá, ou se ele recebeu ela, ou se ela não quis mais receber ela. Porque tentar contato com certeza ela tentou, conhecendo, né? Mas ela meio que sumiu do cenário, assim, não foi algo que me chamasse a atenção, não. Nós vamos abordar um pouco mais adiante esse outro tópico, esse fato todo aqui, dela, hacker, tudo. Tá. Eu só perguntar como agora o senhor focou muito ali Sim. no 30 ao primeiro, especialmente nesse período de 30 de outubro. Porque assim, foi o período exatamente que a gente acompanhou. Tanto que de 31 de dezembro até 8 de janeiro, já não tinha mais contato nenhum. Certo. Cid, só pra... Você falou que ficou algum tempo longe da Alvorada. Só Isso. pra gente... Como é que foi esse período? Eu fiquei de 7 a 11 de novembro, na semana de 7 a 11 de novembro, eu estava em Goiânia, porque eu ia receber um comando, eu ia comandar o batalhão de ações de comandos em Goiânia, então eu já estava esse foi um período que eu particularmente estava passando as funções já para a nova equipe, que ia ficar com o presidente, já estava em contato com o novo ajudante de ordens, que ia ser do Lula, né? E já estava tocando minha vida para a mudança. Então eu fiquei, da semana de 7 a 11, eu fiquei em Goiânia, recebendo nova função. Da semana de 22 a 28 de novembro, eu estava no Rio de Janeiro, acompanhando a minha filha. Inclusive, eu acho que foi nesse período que o documento estava rodando. Né? Depois de 27 de novembro a 4 de dezembro, eu estava em São Paulo, acompanhando a competição da minha filha. Né? Isso já passei no último depoimento, né? Essas datas a gente tinha passado. E de 13 de dezembro a 19 de dezembro, eu estava em Itatiba competindo com a minha filha. Então minha filha compete, né? Então eu queria levar ela nessas competições. E foi um período que, como eu já estava deixando a função, eu consegui acompanhar mais próximo essas viagens dela. Eu estava num período já de desligamento, chama de desenganchar, né? Tirou. As datas corretas foi 11, no dia 11, 9, 10 e 11 eu estava em Goiânia, de novembro. De 23 a 28 de novembro eu estava no Rio de Janeiro. De 28 de novembro a 4 de dezembro eu estava em São Paulo. De 13 a 19 de dezembro eu estava em Itatiba, São Paulo. Esse foi o período que eu estava fora.
Mais alguma coisa? Eu tenho mais um detalhe. Você citou algumas vezes a questão dos CACs como sendo tropa para os radicais. Como que isso era visto aí? Por que os CACs? Não tinha ligação, não tinha organização, não tinha nada. Porque é o que eu falava, conversava com esse pessoal, com quem chegava e falava, não, o povo na rua, era tudo genérico. Né? Tem o CAC, tem o povo. Mas eles entendiam que os CACs apoiariam o presidente em qualquer tomada de decisão. Ia estar junto. Mas não tinha. Eu falei, esse pessoal ele ia em estanque, eles iam isolados. Não tinha uma organização, não tinha um cabeça. Preparamos uma manobra aqui, né? Já tem 1000 CACs, esses CACs vão cercar o Congresso, os apoiadores vão borrar, o outro vai na casa do Alexandre de Moraes, vai fazer. Não tinha. Era só. Era muita narrativa. Queriam convencer o presidente a fazer uma coisa e queriam que as Forças Armadas fizessem. Por isso que o grande exemplo que eu dava é isso aí. Queriam que o presidente saltasse de paraquedas, sem paraquedas, e o cara na arquibancada bonitinho sentado. Mas eles viam os CACs na ausência de apoio de parte das Forças Armadas, a utilização dos CACs como... Seria uma tropa civil seria uma em caso de tomada de decisão de um mas assim, era algo, eu digo para o senhor, era algo muito genérico. Mas tinha alguém específico que... Não, de CAC não. Nós temos CACs. Não. Nunca chegou... Tanto que nesse período, acho que nenhum CAC foi lá dentro. Aqueles CACs, né? Nenhum CAC foi lá dentro. Pelo menos que eu me lembro, eu acho que não. O presidente tinha pouco contato com os CACs. Assim, em termos de liderança de CAC, ele tinha pouco. Ele pouco falava com as pessoas. Era mais Eduardo, né? O Eduardo que tinha um contato mal com os CACs. Certo, então, acho que encerrar, né, essa parte do eixo. Às 12h42, a gente encerra a oitiva em relação ao referido eixo de atuação.